Antes da gente começar, eu gostaria de alertar que esse episódio pode conter assuntos sensíveis e que podem dar gatilhos para algumas pessoas. Você provavelmente leu o título desse episódio e pensou: será que eu já fui vilão da vida de alguém? E ao refletir, talvez você tenha sentido um impulso, uma vontade de mandar uma mensagem para aquela pessoa, explicar que não foi bem assim, não foi sua intenção. Eu sou a Carol Berzotti e esse é o tema da minha terapia. E eu sou a Vanessa Dias e eu acho que ninguém gosta de sentir o errado da história, né? É um sentimento um pouco amargo. E esse aqui é o Mesa pra Duas, um podcast que é uma mesa de bar, de café, do que você quiser, pra gente bater um papo sobre qualquer assunto que faça parte de uma conversa entre amigas. Então já puxa sua cadeira, se acomode e não esquece de seguir o nosso podcast para ficar de olho nos próximos episódios, tá bom? A verdade é que ninguém quer ser vilão na história de alguém, certo? Só que acontece que é inevitável. Em algum momento a pessoa vai te interpretar mal, você vai se expressar mal e vai acabar acontecendo. Pode ser que você realmente deu uma mancada, todo mundo erra, todo mundo dá mancada. Pode ser que você imponha seus limites e isso acabe incomodando quem se beneficiava daqueles limites. O ponto é, Vai eventualmente, você é o vilão da história de alguém. Exato. E por que eu trouxe o lance do papo da minha terapia? É porque o fato de eu ser vilã na história de alguém faz eu crer que eu, de fato, não tô agradando aquela pessoa. E eu tenho uma necessidade absurda de agradar as pessoas. Eu me coloco, às vezes, na posição até que é totalmente desconfortável pra mim, mas pra aquela pessoa é confortável e tá tudo bem, porque pelo menos eu tô agradando ela, sabe? Só que é isso, tipo, tornar vilã, você sai dessa da minha zona de conforto, né? E aí vem essa pergunta, né? O que é ser vilão? É você, de fato, ser ruim pra aquela pessoa, né? Tipo, você é uma pessoa má, ou não, você só tá deixando a pessoa desconfortável, sabe? Sim. Eu acho que um primeiro ponto, assim, pra todo mundo conseguir respirar fundo nesse episódio, que é um episódio um pouco mais difícil de digerir, é que ninguém não, mas assim, a maioria das pessoas não são vilões, entendeu? Ninguém é vilão, assim, eu sou ruim, o vilão da história da Disney, assim. Ninguém é nada, ninguém é uma princesa da Disney, ninguém é um vilão. Vai ter momentos, em algumas histórias da sua vida, você vai ser um protagonista, você vai estar lá, o herói. Em algumas você vai ser um figurante, você vai passar desapercebido ali. E em algumas você vai ser o vilão, mas você foi um vilão naquela situação. Que pode, como a gente falou no começo do episódio, ser porque realmente você acabou cometendo um erro, falhou com aquela pessoa e você foi o vilão mesmo daquela situação. Como pode ser uma projeção, assim, alguma Sim. coisa que você fez que não foi errado, Sim. mas aquilo ressoou na pessoa de uma forma errada, ou enfim, feriu ela pela ótica dela da situação. E que não cabe a você se adequar porque você não fez nada de errado. Exato. E, ok, naquela situação você desagradou alguém, você foi o vilão daquela história, ou às vezes você acha que você foi vilão e você nem foi. Acontece também. E isso não diz nada sobre você como pessoa. Sim, total. E essa minha conversa com a minha terapeuta fez eu entender que mesmo você tentando agradar 100% aquela pessoa, ainda assim ela vai ter alguma coisa pra te falar. Não gosto dela. Total. Tipo, mesmo se agradando, sabe? E quem de fato tá do seu lado e gosta de você, vai te dar toques e você vai poder estabelecer limites, você vai poder ser você mesmo, sabe? E a pessoa, se ela achar ruim, ela vai te falar, porque ela ainda quer ter essa proximidade com Perfeito. você. Então, sei lá, essa parte de ser vilão, ela é muito volátil, né? Mas é isso, acho que tem esse negócio de você não é de fato uma pessoa má. Tipo, ai, nossa, eu quis mesmo machucar essa pessoa, né? A não ser que você de fato queira machucar. E não, aí, a gente ok. não tá falando com vilões de verdade nesse episódio. Exato. A gente tá falando com momentos em que a gente foi ou se sentiu um vilão. E eu acho que tem uma diferença, não sei pra você, mas pra mim tem entre, sei lá, você deu uma mancada, tipo, alguém ficou bravo, um amigo ficou bravo comigo com alguma situação que eu fiz. Eu não me sinto um vilão. Eu sinto que eu mandei mal, sei lá, pisei na bola aqui, mas eu não fui um vilão. Eu sinto que ser vilão é quando literalmente
quando a gente olha, puxa na memória, você fala, putz, isso aqui não foi legal, ou sei lá, ou eu fiz o que eu podia, mas a pessoa me odiou naquela situação. É um negócio um pouco mais forte do que uma mancadinha que Sim. acontece em amizades ou A em qualquer gente relação. conversando, me veio muito aquela discussão que eu e você tivemos, mas que você foi muito franca comigo. Eu pensei nisso quando eu tava falando. Só pra introduzir aqui, pra vocês entenderem. Eu tava numa fase bem introspectiva. Acho que essa era a palavra. E, tipo, algumas coisas estavam me irritando profundamente. Mas sabe quando você não sabe explicar por que tá irritando? Só irrita. E você não tá entendendo, mas é algo interno, é seu. E aí, a Vanessa fez o aniversário dela. E, cara, eu tava muito irritante aquele dia. Daquela Você tava semana. reativa nessa época. Eu tava reativa. E aí, mano, não sei o que rolou naquele evento. E eu falei, cara, eu quero ir embora. Eu não vou ficar aqui. Sabe, eu tava emburrada lá, não tava me sentindo bem. Eu falei, vou embora, sabe? E aí, tipo, a gente ficou, sei lá, umas 2 horas na festa, nem isso. Vocês ficaram bem pouco. E a gente foi embora. E aí, naquela semana eu fiquei tipo, sabe, a Vanessa nem liga pra mim, tá nem aí, sabe? Foda-se, melhor eu me afastar. Só que ela não tinha feito nada, eu também não tinha, tipo, não tinha rolado nada. Foi meio que uma guerra fria, assim. E aí, depois de algumas semanas, a Vanessa me mandou vários áudios, tipo, meio me colocando no meu lugar. Foi na segunda-feira do aniversário, tá? Não Foi? foi algumas semanas. Nossa, juro? Porque eu não consigo guardar. Tipo, se tem um BO, eu preciso resolver. Eu sou muito assim. Boa, eu achava que tinha sido semanas. Mas enfim, foram vários áudios de, tipo, me colocando no meu lugar, mas não de uma maneira grossa, nem nada. Foi, olha, eu tô te mandando esse áudio porque, cara, você me machucou numa data que era importante pra mim, e você é importante pra mim. Então, se a gente não se resolver e se você não achar que você tá errada, beleza, pode se afastar. Mas eu quero ter você na minha vida, então eu preciso falar. E naquela época eu falei, caralho, eu sou uma péssima amiga. Uma bosta. Eu sou uma péssima amiga. A vilã. A vilã, exato. Eu fiquei tipo, mano, eu fui um mosquito do cocô do cavalo, sabe? Tipo, fui muito mal, mandei muito mal. Mas ao mesmo tempo foi, tipo, uma das únicas pessoas, acho que na minha fase adulta, que realmente teve culhão de chegar pra mim e falar a real, sabe? De, tipo, eu quero ter você na minha vida, mas você vai precisar corrigir algumas coisas. Sim. E mesmo eu me sentindo mal e a vilã naquela história, eu olhei pra aquilo com bons olhos. Tipo, eu consegui... Não à toa, a gente tá aqui hoje. Mas, assim, eu olhei com bons olhos no sentido de, tipo, se ela teve... Eu pensei, pra ela também não foi fácil falar isso. Então, se ela tá falando, é porque ela realmente quer melhorar a nossa relação. Então, tipo, essa situação eu me vi como vilã, mas serviu pra eu evoluir, sabe? Essa é uma clássica situação, um exemplo perfeito de, tipo assim, como na maioria das vezes, é muito mais sobre o outro. Tipo assim, nenhuma de nós errou, mas em vários momentos a gente se sentiu errada, a gente se sentiu vilã. Tipo, na festa, quando você foi embora, você tinha ficado chateada comigo. Você falou, cara, a Vanessa, não, parece que eu nem tô aqui e tal, rolou esse papo. E aí você se sentiu mal comigo. Foi. Tipo, naquele momento, especificamente naquele momento, eu era vilã pra você. Tipo, sim, exato. E aí você foi embora. E aí eu fiquei me sentindo mal, falei, porra, ela foi embora, não sei o que e tal. Então, uma ficou brava com a outra, nenhuma das duas tinha feito nada de errado. Eu tava cheia de convidado e você tava, sabe, no teu momento. Então, mas a gente naquele momento, né, teve um atrito. E aí, quando eu fui falar com você, depois eu fiquei me sentindo mal porque você ficou muito mal. Tipo, eu pesei nas palavras, eu lembro disso. Eu lembro que, inclusive, depois eu conversei com você, eu falei, olha, eu não lembro direito o que eu disse, mas eu sei que eu tava tão brava que eu pesei. Eu lembro que eu aumentei a voz, eu lembro que eu não me comuniquei da maneira mais legal e assertiva, porque eu tava inflamada naquele momento. Por mais que tenha sido da boa intenção, e que bom que você ouviu com bons ouvidos. Mas eu fiquei me sentindo mal de ter feito você ficar mal com aquilo. E no final deu tudo certo, porque você entendeu. Então, assim, camadas e camadas Deu de... certo. Eu me senti mal, mas ela se sentiu mal. Mas aí eu fui falar e falei errado. Mas aí ela chorou, mas aí ela... E no final, porque somos amigas, porque uma entendeu, teve muita empatia pela situação da outra, extraiu-se o melhor da situação, entendeu? Tipo, eu tava num momento ruim, não, mas eu também não podia ter falado de outra maneira. Eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar naquilo. Todo mundo ficou feliz. Sim. Não é sempre que isso acontece. Não, definitivamente não. Outra situação em quesito de amizade, recente nosso, uma amiga nossa em comum também, a gente
percebeu que a gente tava com diferentes interesses e dando importância pra diferentes momentos. Como é normal. Como é normal, Em amizade exato. A vida adulta, cada um vai para um lado e é normal. Até que essa amizade nossa é muito antiga. E aí eu conversei com a Vanessa e falei, cara, eu acho que eu vou ter que estabelecer um limite que eu não gostaria, mas eu vou ter que estabelecer. E a Vani falou, vai que seus argumentos estão muito bons. É tipo, vai e vai nessa fala que eu acho que tá tudo certo. E a gente estabeleceu, e na conversa, o outro lado também recebeu muito bem. Eu também tava me achando a vilã daquela situação. Mas, de novo, não imediatamente. Quando Não, você dá chega pra lá, assim, cara, não é bem por aí, normalmente a pessoa pode receber, e eu me boto nessa roda, assim, você recebe uma porrada, você não vai pensar, putz, eu mereci essa porrada. Na hora você vai falar, cara, por quê? Do nada. Depois você pensa, né, de fato, né, ok. E aí foi o que aconteceu, né? Mas também deu muito bom, assim. Eu acho que também a gente tem a sorte de ter pessoas ao nosso lado que estão terapeutizadas e que acho que também conseguem se olhar com um pouco mais de tipo, tá, eu posso ser o vilão aqui nessa história e tá tudo bem, eu vou tentar me corrigir, sabe? Eu acho que a gente... E aí você é um vilão muito temporário, né? Porque às vezes exato. acontece que não. E aí, assim, uma clássica situação que provavelmente todo mundo deve ter pelo menos uma história, que é você romper um relacionamento e você tentar fazer isso da maneira mais gentil possível, independente de quem terminou, independente de o que causou o fim, mas esse rompimento por si só, e eu acho que é muito pelo momento, naquele momento a pessoa precisa que você seja o vilão, e aí não tem o que fazer, em algum momento alguma coisa ficou e tipo assim, até hoje essa pessoa acha que eu tô errada, até hoje essa pessoa acha que eu fui o vilão, que eu dei mancada, porque é o que ela precisa pra ela encerrar aquela história. Tipo, eu juro, eu não consigo pensar uma pessoa que não tem uma história assim. Sim, eu tenho. Todo mundo tem. Exato. Mas e eu acho que também a história da vida daquela pessoa, ela conta do jeito que ela quiser, né? Ela edita, corta e coloca no mundo do jeito que ela acha que é conveniente pra ela, assim, sabe? Você falou um ponto, me lembrou muito. Tem uma série, eu não sei se já assistiu, que chama How I Met Your Mother. Sim. É super conhecida. E aí, essa série, pra quem não assistiu, ela é contada do ponto de vista do protagonista. O protagonista, ele narra, né? Tem um nome pra isso, quando é o protagonista que narra a história. Em primeira pessoa. Isso. É isso, né? E aí, faz parecer que um amigo dele lá é um cara super mulherengo, que dá várias mancadas enquanto amigo e tudo mais. Só que depois, você começa a ver que talvez o cara não fosse tudo isso, que talvez pelo fato do protagonista estar narrando aquela história, tá enviesada daquela maneira. Verdade. Porque era o que ele queria Verdade. passar pros filhos. Enfim, a história é o cara contando pros filhos. A história de como ele conheceu a mãe deles. E aí... E aí a gente fica pensando, fala, será que o cara era realmente esse cara ruim mesmo? Porque às vezes era o ponto de vista do protagonista, sim, né? Sim. Não é um narrador não confiável. Esse é o ponto que eu queria... Sim, exato, exato. É muito, tipo, como a pessoa te pinta no momento da vida dela também. Tipo, é o que eu falei, naquele momento eu tava muito introspectiva, tava muito irritada e tal, e eu pintei a imagem da pessoa dessa maneira. E aí, talvez, outra pessoa olhando de fora, fica tipo, cara, as duas estão erradas. Ou, cara, nenhuma tá errada, vocês estão aí se debatendo um bagulho que nem precisa, sabe? Agora, o ponto é, o que você faz ou como você lida quando realmente a pessoa te vê como uma vilã e você sabe que ela vai te ver como uma vilã e aquilo aconteceu e na versão dela daquela história você foi a vilã. Você fica em paz com isso? Você fala, ok, o problema é dela ou não? Depende do quanto eu vejo essa pessoa também na minha história vilã. Porque, por exemplo, eu tenho 2 desses relacionamentos que pra mim não tem um vilão e o outro, os dois são vilões. E tá tudo bem. Sim. Tipo, ele pode me pintar do que ele quiser e tá bala, porque eu também vou pintar ele. Tem amigos que estão do meu lado. E amigos que estão do lado dele, provavelmente. Também, e tá tudo certo. Esse é um cenário que, tipo, se a pessoa me pintar do que ela quiser, tá tudo certo. Eu também vou pintar ela do que eu quiser e também tá tudo certo. Mas existe o lado de... o meu outro ex-relacionamento provavelmente me pinta como vilã e eu não pinto ninguém como vilão. Mas hoje eu lido isso da maneira tranquila. Por quê? Quando a gente terminou,
a gente terminou por um motivo que ele me pintou como uma traidora e, na verdade, eu sofri abuso sexual. E ele não entendeu isso. Em nenhum momento ele deixou eu explicar que eu tava sofrendo um abuso. E na cabeça dele eu tava só traindo. E aí, por muito tempo eu tentei explicar que eu não fiz isso porque eu queria. E hoje eu olho e fico tipo, beleza, se ele quiser contar pra todo mundo que eu traí, beleza, porque quem confia e quer ouvir o meu lado da história vai me ouvir e tá tudo certo. Então, eu acho que tem a história que é importante, quem tá ouvindo a história, se for importante pra você, você vai conseguir contornar a história, sabe? Você fica em paz sabendo que ele provavelmente fala. Nessa história, sim. Nessa história, sim. Agora, se eu não fiz nada e a pessoa tá por aí espalhando uma história e tá espalhando pra pessoas que eu gosto e que, sei lá, tipo, eu confio e as pessoas começam a se afastar de mim, nossa, eu vou não, aí formar um sim. rebuliço, né? Sim. Quando começa a afetar seu presente e você não concorda com isso, de fato, acho que não é aceitável de verdade. Mas hoje sim, hoje eu lido mais de boa do que eu lidei há alguns anos atrás. Hoje eu fico tipo, ok. Mas 100%? Porque eu... 100%. Que bom. Mas terapia, 1000%, assim, amiga, porque acho que um dos grandes pontos da minha terapia foi esse relacionamento e como ele foi pintado. Sim. Até pros amigos dele, que nunca quiseram me ouvir. E aí... é uma merda, porque, tipo, meio que foda-se, só que você fica, que saco, eles não querem me ouvir. Exato, eu digo, tipo, caralho, Você mano. precisa se justificar pra pessoas que não importam mais na sua vida. E eu acho que foi aí onde a terapia entrou pra mim. Eu não preciso me justificar pra isso. Essas pessoas. Eu só vou me justificar pra quem de fato quer me ouvir. E vier ou escutar o meu lado da história. Que é o nosso caso, quando a gente pegou. Exato. Mas se não, cara, então essa pessoa também não é importante pra minha vida. Então tá tudo bem, pode ir, vai com Deus. E eu vou ficar com a minha verdade, sabe? Total. Eu tenho uma história que eu sei que eu fui vilã pra pessoa. E eu não acho que eu fiz nada de errado, mas me incomoda ainda. Tipo, não vou fazer nada a respeito, tudo certo. Mas eu gostaria que não fosse dessa maneira. Eu gostaria que a pessoa entendesse que não. Mas fazer o quê? Eu nem sei como contar sem dar muitos detalhes. Amiga, eu já contei, acho que é a minha máxima aqui. Cara, foi profissional ainda, não foi nem relacionamentos. E é estranho isso, né? Profissionalmente não tem muito. É verdade. Mas era uma parceria que eu tive com uma amiga por muitos anos, que funcionou por muitos anos. Só que, contexto, a gente se conheceu dentro de uma empresa da qual ela não saiu nem um pouco feliz. E, enfim, ela odiava essa empresa, tinha os BO dela com essa empresa. E aí a gente teve uma parceria muito saudável por muito tempo, né? Eu fazia algumas coisas em conjunto com ela e tal, até que não tava mais legal. Nem financeiramente, nem em questão de realização profissional, não tava. Eu tava afim de fazer outras coisas. E aí eu conversei com ela e falei, cara, eu vou procurar minha turma. E ela falou, sucesso, super te apoio, tá tudo bem. Só que esse procurar minha turma, essa empresa que ela tinha um BO, me chamou pra fazer uns projetos, como freela. E aí eu tava precisando de dinheiro na época, eu não tenho BO nenhum com essa empresa, eu não tinha mais nenhum vínculo profissional, nenhum projeto em andamento com ela que fosse conflito de interesse, então eu fui. E aí, quando ela descobriu, ela ficou extremamente magoada comigo mesmo. Foi na cabeça dela, foi uma traição mesmo. Porque ela sabia o quanto... Eu sabia o quanto ela tinha um problema com essa empresa, um problema pessoal. E nós tínhamos uma relação de amizade. Então, ela se sentiu traída. Porque eu parei de fazer um projeto com ela e comecei a fazer com a arqui-inimiga profissional dela, digamos assim. E foi muito ruim, ela me chamou, ela falou que... Eu nem lembro agora o que ela falou, mas ela falou que meio que eu apunhalei ela pelas costas e tal, que traição quando é de amizade dói muito. Nossa. Cara, sim, aí eu fiquei me sentindo muito mal, mas ao mesmo tempo eu falei pra ela, olha, expliquei tudo isso, falei, olha, amigos, negócios à parte, tipo, eu não tenho nada com essa empresa, sabe? E tudo bem se você tem, mas...
eu preciso de dinheiro. E eles me chamaram pra fazer um projeto. Eu nem tava trabalhando nessa época, eu tava desempregada. Então, tipo, sabe? E aí, ela me bloqueou. A gente não se fala até hoje. Caraca! E ela com certeza deve falar, quando ela conta essa história pra alguém, ela deve falar que eu fui uma cobra, uma naja. E... Mano, é muito louco essas histórias em que, tipo, os seus amigos brigam com, sei lá, alguma coisa, alguém, e aí eles esperam que você compre a briga com eles e você tá tipo, ok, sabe? Tipo, eu não tenho nada a ver com essa treta de vocês, sabe? E aí você meio que sai de vilã na história. velho, acontece os dois pontos, inclusive. Quando você se abstém, e aí você fica errado porque você se abstém. Ou quando você se mete demais. E aí uma briga que nem era tua, Vira sua. você é o errado da história. Mas, gente, Eu sou a que tá rainha rolando? disso, cara. Eu sou a rainha. Eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu me meto, às vezes, mais do que eu preciso no BO dos outros. Eu não. Que bom Eu pra você. aprendi muito já. Eu fico tipo, tá rolando isso, ó. Beijão. Eu tô tentando. indo. Eu acho que eu sou muito melhor hoje, mas eu sou essa pessoa que, tipo assim, sei lá, 2 amigos estão brigando. Eu vou converso com você, falo, não, por que você tá fazendo isso? Aí eu vou falar com a outra pessoa, mas por que não sei o quê? E quando eu vejo, eu tô tão metida no rolê que sobrou pra mim, sabe? Sei. E as pessoas ficam bravas comigo. Eu acho que eu sou uma amiga que, tipo, vai ouvir os dois lados, vai falar assim, vocês têm que se resolver, hein? Vai meio que, tipo, jogar pro alto. Porque é isso, eu acho que quando a gente também se envolve demais em algo que não é nosso, a bucha sobe pra gente. 100%. E aí você acaba sendo vilão de uma história que nem é sua. Mano, isso é bad. É bad. Acontece muito, cara. A minha mãe, ela tem... Eu acho que eu puxei isso da minha mãe, inclusive, de me meter demais. Porque ela é a rainha de ter treta na família. Tipo, ela vai intermediar, assim, casos de família, ela é a apresentadora, sabe? E aí acaba sobrando pra ela. E aí ela sempre fala, eu não tenho mais que me meter, eu quero que se lasque, que não sei o E quê. na próxima treta tá lá ela. Exatamente. Viciada em treta. É difícil. Bom, é isso. Eu acho que existem... De fato, você foi a vilã e beleza, você foi lá e meio que se meteu no negócio, por exemplo, esse da sua amiga. Cara, e agora? Como que você tá com isso? Tipo assim, ela tá, sei lá, espalhando várias fake news suas por aí. Como você fica com isso? Eu imaginei que isso poderia acontecer quando eu tomei as decisões que eu tomei. Então eu já tava esperando. Não foi algo que eu fui pega de surpresa. A gente sabe as relações que a gente tem. Então a gente sabe, tipo, o que esperar, Sim. às vezes, do bem e do mal. E tá tudo certo. Eu tenho muitas histórias, assim, de amizades que eu sei que cada uma conta uma versão da história. Muitas, cara, muitas, assim. E tudo bem. Quando eu sei que, cara, eu realmente não fiz nada de errado, ou eu fiz sabendo que, nesse caso da questão profissional aí e tal, dessa parceria, foi uma questão de eu tava fazendo o que era melhor pra mim naquele momento, entendeu? Então eu não acho que eu fiz nada de errado. Foi tudo bem às claras. E é o que a gente tava comentando no começo do episódio. Às vezes você é o vilão da história de alguém pela projeção que aquela pessoa tem. Então é realmente, tipo, ela provavelmente tem várias questões aí que além de mim, que naquele momento ressoou pra ela como uma traição, como algo maior do que deveria ter sido. E isso não é responsabilidade nossa. Não. E aí, é o que você falou no começo, da gente querer, quando a gente tá querendo muito agradar e ser a pessoa boa na vida da pessoa, a pessoa que não incomoda, você às vezes se anula. Porque nem sempre tem a ver com as suas atitudes, cara. Às vezes é você vivendo a tua vida e isso vai refletir de uma maneira negativa na vida das pessoas, vai ressoar de uma maneira que não foi legal e você vai se anular. E eu fazia muito isso. Vai se anular pra poder deixar a pessoa confortável, pra poder deixar a pessoa feliz. E aí você tá mega desconfortável nessa relação, mas você, tipo, pelo menos a outra pessoa tá bem, Exato. sabe? Tipo, mas você é o vilão da tua própria história. Você tá se martirizando a todo tempo, sabe? Me veio uma história agora na cabeça que você já foi vilã na história de alguém sem que você, de fato, tenha feito alguma coisa? Tipo assim, mano, você nem conhece essa pessoa direito, mas a pessoa pinta mó coisa ruim de você. Porque já aconteceu comigo, de julgamento, total. Não sem nenhum fundamento, mas, por exemplo, eu sei que tem pessoas que eu conheci pouco, mas que ouviram histórias de pessoas que acham que me veem como vilão naquela situação, e aí eu sei que a pessoa pegou, também acha que eu sou, porque ouviu apenas daquele lado. Exato.
Ok. Mas comigo aconteceu uma coisa, parece história de filme. É real, aconteceu comigo. Tipo assim, eu entrei numa agência nova, onde todo mundo já era um grupinho, sabe? Então, tipo, já tinha o grupinho dos amigos e tal, e eu entrei. E o meu namorado, o Wellington, ele era, sabe, o líder do grupinho? Tipo, onde ele vai, vai todo mundo. Ele meio que chama a galera pra sair. E ele era muito querido. Aliás, o Wellington, ele é... Sempre no casal tem um que fala oi pra todo mundo, é super sociável, e o outro que é tipo assim, oi, tudo bom, não sei o quê. O Wellington, ele é essa pessoa, tipo, nossa, ele fala com todo mundo, não sei o quê. E às vezes eu só tô tipo, oi, tudo bom, não sei o quê. Enfim, o Wellington é muito mais sociável que eu em alguns momentos. E... Enfim, eu entrei na agência e tal, ele como uma pessoa sociável, viu uma pessoa nova, vem entrar no meu grupinho. E algumas pessoas ficaram tipo, por que essa pessoa tá entrando no nosso grupinho, sabe? E, mano, eu e o Wellington começamos a ficar e tal, e eu não sei o que essa menina criou-se comigo, tipo, eu nunca tinha trocado meia palavra com ela. Criou-se uma coisa e ela começou a contar coisas de mim, tipo, e tentar afastar as outras pessoas de mim. Foi muito estranho. E eu fiquei, querida, vai procurar essa turma, sabe? E aí teve um evento que eu e o Wellington, enfim, anunciamos que a gente realmente estava junto. Pro pessoal da agência, né? Porque a gente ficava meio em segredo pra... Enfim, era agência, a gente trabalhava junto. E tinha meio que uma questão, nem era compliance. Que, tipo, não podia ficar pessoas da agência e tal, namorar. E Vocês aí... eram os vilões da agência. A gente era os vilões. E aí, essa menina, nesse dia, pegou e me empurrou na piscina. Meu Deus, coisa de filme total, Sharpay. Gente, juro, ela me empurrou na piscina porque ela quis. Tipo... Que coisa de filme adolescente, eu tô, sabe, sem palavras aqui. Sim, Que sim, loucura. foi só apenas isso. E ela nunca explicou? Não, tipo, ela virou pra mim, eu tava sentada na beira da piscina com as perninhas, e aí ela pegou e falou assim, você sabe nadar? Então vai. E me jogou. E aí, por sorte, uma amiga minha tava embaixo, ela me segurou, assim, eu não cheguei a cair de fato na piscina, assim, só entrei um pouquinho mais. Eu saí, tipo, fiquei em choque, tipo, que porra foi essa, sabe? E, sei lá, mano, e eu não consigo mais olhar na cara dessa menina. Ok. E ela é muito a vilã da minha história, tá? Mas assim, ela criou uma versão a mim muito louca. Muita história de filme, né? Muito Sharpay. E, sei lá, eu acho que talvez se vocês tivessem a oportunidade e se fosse interessante vocês trocarem uma ideia em um momento, vocês iam ver que nada a ver e tal. Ela ia falar, nossa, errei, foi moleque. Você ia falar, nossa, eu te odiava por um tempo, mas tá suave e tudo bem. Mas vocês não tiveram a oportunidade, também não tinha nem porquê. E aí agora é isso. Provavelmente ela deve falar de você muito mal e você fala mal dela. E tudo bem, entendeu? Vamos seguir assim. É isso, eu acho que a gente tem alguns vilões na nossa história. Provavelmente nós somos vilões da história de outras pessoas. Às vezes faz sentido corrigir isso, às vezes não. É só aceitar e seguir a vida. Sim, sim, eu concordo. Eu acho que é só o grande gancho de você saber e lidar com isso da melhor forma. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Eu acho que se você tá aí ouvindo o podcast, tá tipo, nossa, é verdade, vocês abriram uma aba aqui na minha cabeça de realmente ser vilão. E se você tá pensando isso, tá tentando ajeitar, se vale a pena ajeitar essa relação, beleza, vai atrás. Mas se não vale, tá tudo bem também, porque, sabe, vai acontecer e a pessoa vai te pintar de vilão independente da história. Como essa pessoa vai editar a história da vida dela também. E é o que a gente falou, não necessariamente quer dizer, que você foi um vilão. E que você é uma pessoa ruim, né? E que se você foi, que aquilo define quem você é como caráter, entendeu? Não. Uma coisa que eu tava pensando, que eu acho que talvez seja uma das coisas mais delicadas que tem, que é em relação à família. Tipo... Nossa, é verdade, é um ponto bem delicado. Eu tava conversando hoje com uma amiga, enfim, eu vou tentar contar sem expor pessoas aqui, mas uma pessoa muito próxima minha, ela contou uma coisa pros pais que os pais não aceitaram, e aí ela ficou se sentindo em débito com os pais, entendeu? Tipo assim, putz, eu decepcionei meus pais. Uhum. E isso fez com que essa pessoa se anulasse em várias outras áreas da vida pra não decepcionar mais os pais. Putz. Só que, tipo, não foi, entendeu? Ela não fez nada de errado. Não foi como se a pessoa tivesse cometido um crime
E aí ela decepcionou os pais pelo crime. Não, foi só uma quebra de expectativa que os pais desejavam um determinado caminho para a pessoa resolveu seguir outro na vida dela. E aí acontece muito da pessoa, de novo, da gente se anular, da gente ser a vilão da nossa própria história para não ser vilão, para não decepcionar. E eu acho que é mais fácil, é mais difícil quando é alguém que a gente ama. Cara, eu ia falar isso. Você trouxe um ponto que pra mim é, assim, bem delicado mesmo, e eu acho que pra maioria é o lance da família. Tipo, você ser vilão dentro da sua família é bem complexo, né? E é, tipo, muito mais fácil. Porque, mais fácil, assim, você se colocar como vilão, porque você tá tentando agradar a todo momento. Eu conheço muita gente que se anula por causa dos pais. Tipo, mas eles me deram a vida, eles me colocaram no mundo, eles me dão o que comer e dormir, onde dormir, comida na mesa, roupa lavada. E eu fico tipo, beleza, realmente, você ser grato a isso é uma coisa. Agora, você fazer tudo o que seus pais querem, do jeito que seus pais querem, não saber falar não para os pais é um problema muito delicado. E não impor, não Colocar sobressair ali quem você é e as suas escolhas, independente da escolha dos seus pais. Porque eu acho que é isso, uma relação familiar é sobre honrar um ao outro. Você tem que honrar seus pais por toda a história deles, por quem eles foram e não foram, pelas decepções que eles trouxeram para você, os vilanismos que eles fizeram, que eu sei que acontece muito. Da mesma forma que eles têm que honrar você como pessoa, suas escolhas. É isso. Se eles tinham determinada projeção em cima de você e você não quis seguir aquele caminho esperado... Tem isso também, né? Os pais às vezes projetam muita expectativa em cima dos filhos e esquecem que eles estão criando pessoas, indivíduos separados deles, né? sim. Tipo, não rompe aquele cordão umbilical e aí a pessoa... Tem dois tipos, né? Tem a pessoa que fala, cara, beleza, ou você vai ficar frustrado comigo e você vai viver e a gente vai se afastar, e a gente vai se afastar. E tem aquela pessoa que, tipo, se anula completamente. Tipo, eu tenho um conhecido muito próximo que foi fazer faculdade de Direito, odiando Direito, porque o pai queria que fosse advogado, sabe? Tipo, porra. Acontece muito. Eu, caralho, mas você odeia. Mas meu pai quer que eu seja advogado. Como é que você vai ser vilão de uma das pessoas que você mais ama na vida, sabe? Isso é muito difícil. E você, normalmente, quando você tem que vestir essa carapuça do vilão na casa da família, você, às vezes, não é nem um adulto ainda. Você é um adolescente, uma criança, às vezes. E começa a crescer esse sentimento dentro de você desde criança, né? Porque seus pais vão alimentando esse sentimento dentro de você. É muito complicado. Mas, cara, se você é essa pessoa, aqui vai uma dica. Seus pais vão te amar, eu acho que independente das coisas. Esperado, né, amiga? Mas pode ser que não. Mas a questão é... isso não... Infelizmente, não deveria ser um impeditivo para você deixar de fazer as suas escolhas. Sabe? Porque se... por um acaso fazer seus pais se afastarem ou algo assim, novamente, isso diz sobre a expectativa deles em cima de você, sabe? E você se anular para ter uma aceitação, cara, não é a melhor saída. E enfim, você enquanto pai também, mãe, que deve se estar nos ouvindo, entenda que a expectativa que você tem em cima dos seus filhos são ok, tudo bem, acho que é impossível você gerar uma vida sem ter uma expectativa, imaginar como vai ser o futuro, mas que você está gerando um indivíduo, ele vai ter suas próprias escolhas. E que desde que ele não esteja infringindo a lei, cometendo um crime, indo para o caminho muito errado, tá tudo bem ele fazer as escolhas dele, mesmo que não seja exatamente o que você queria. Exato. Eu acho que a grande conclusão desse episódio pra mim é: ser vilã não é ser uma pessoa ruim. E a gente precisa entender isso. Tipo, putz, aquela pessoa tá me vendo como uma péssima pessoa. Então, foda-se ela. É ela que fique achando e tá tudo certo. Porque, na verdade, se na verdade você não matou ninguém, se você não cometeu nenhum crime, então tá tudo bem. Ela faz o recorte dela e tá tudo certo. Assim, ser vilão não é necessariamente ser uma pessoa má, ruim, né? Isso mesmo pra quando, de fato... você foi errado. Porque a gente até agora tá falando muito de situações que você não foi necessariamente errado, mas a projeção da outra pessoa fez com que você fosse o vilão daquele momento. Só que todos somos humanos, todos erramos. A gente não vai errar. A gente vai. A gente vai.
E assim, às vezes você é mancado. Às vezes não tem justificativa. Cara, não tem, ai, mas o outro queria. Não, você cagou. Você pisou na bola, você. Infelizmente, acontece. Mesmo assim, não quer dizer que você é uma pessoa. Você está horrível. naquela história Você uma deu pessoa mancada, ruim. você foi moleque naquele momento. Tem uma história assim? Eu fui má, ruim? Não necessariamente. Não, perdão. Errei. Não, que eu fui uma vilã, eu errei de fato. Talvez essa história nossa do começo, tipo, eu errei de fato. Eu sinto que eu errei. Mas eu errei, fui moleque e depois eu falei, não, eu vou corrigir, sabe? Então, Eu tenho uma história muito boa. Vai. Que. E de novo, é muito difícil você falar assim, nossa, eu simplesmente fui horrível. Deve ter, com certeza tem. Mas essa história que eu vou falar tem passada de pano pra mim, já aviso. Mas assim. Eu preparando meu pano. Eu preparando meu Aqui, paninho. ó. Eu tava começando um relacionamento que foi muito ruim pra mim. E, cara, de verdade, só que viver um relacionamento com bastante abuso mental, sabe o quanto você fica bugado das ideias também e você tem atitudes que são condenáveis em função daquilo. Uhum. Então você age com uma pessoa horrível porque você está vivendo uma situação horrível. Acontece muito. E aí eu tava começando esse relacionamento e aí foi o período que eu me afastei dos meus amigos, porque nessa época eu me afastei de todos os meus amigos. E teve uma amiga, a gente fala disso até hoje, a gente é amiga até hoje, graças a Deus, mas assim, foi muito ruim o que eu fiz com ela, cara. Porque ela veio em casa, e ela sempre vinha em casa, a gente era adolescente, então minhas amigas frequentavam muito a minha casa. Uhum. E ela tava em casa, e aí esse menino estava em casa também. E ele simplesmente virou pra mim e falou assim, eu não quero sua amiga ficar aqui, eu quero que você mande ela embora, porque eu quero que a gente fique sozinhos. Que querido. E eu, Querido. condenavelmente, mandei a minha amiga embora. Pode julgar. Eu Coitada dessa menina. Sim, foi horrível. Sim, não tem justificativa. E Foi você só chegou e falou, vai embora? Acho que sim. Nossa amiga. Sim. Coitada. Tô rindo porque eu rio quando eu fico nervosa. Mas assim, não Coitada. foi. Sim. Mas eu entendo por conta do relacionamento. Cara, mas assim, Você fica não é muito justificado. cega. Não, eu sei. Mas assim, É foi o que isso. eu falei, eu passo um pano pra mim. Eu era adolescente, foi meu primeiro relacionamento que eu. Muito, muito, muito sério. E. Assim, cuspi no alto, caiu na testa lindamente, porque eu falava que eu nunca ia ser cadelinha de homem e fui. O muito. primeiro. Não foi o primeiro, mas teve os outros que eu não gostava muito. E esse eu gostei, e aí eu me ferrei. Coitado dos outros ouvindo agora, né? Mas enfim. Ele, qual posição eu tava? Primeiro, segundo, terceiro namorado? A questão é, eu fui uma amiga muito, muito, muito ruim naquele momento. Eu e essa menina nos afastamos, assim, muito por anos. Isso foi no primeiro ano. Eu fiquei muitos anos com essa pessoa. A gente não se falou, eu e ela. Tipo, ela teve um outro relacionamento que foi sério, que hoje é inclusive marido dela. Eu não acompanhei a história dos dois. São camadas e camadas de arrependimento por conta daquela atitude. Só que depois que tudo passou, e eu terminei, e ok, eu refleti sobre muitas coisas que aconteceram. Em algum momento a gente se reconectou na internet. Que bom. E a gente teve essa lavação de roupa e ela falou, cara, eu me afastei por isso, isso e isso. E não foi só por aquela situação específica. Ela falou que ela se afastou porque, cara, ela me encontrava no centro da cidade, eu tava chorando sentadinha numa loja, assim, era muito foda, velho. E aí ela se afastou porque ela sentiu que ela não era mais bem-vinda na minha vida. Eu deixei ela se afastar porque eu não conseguia bater de frente com a pessoa que eu tava na época. E depois a gente se reconectou e eu não tentei me justificar e eu realmente não tento ainda, apesar de falar que teve todas... Eu dou contexto, mas a atitude foi condenável. Não tem o que fazer, cara. E aí é isso. E graças a Deus ela entendeu e aí a gente entendeu que tinha muito carinho uma pela outra, a gente se reconectou. Poderia ser uma pessoa que ia falar, vai tomar no seu cu, você é uma otária, não quero mais falar com você. E eu ia falar, tá, vou fazer o quê? Razão. Mas deu tudo certo, assim. Eu não acho que eu sou uma amiga ruim por conta daquele episódio. E eu não acho que eu sou uma amiga ruim para ela também. Mas naquela situação eu fui uma amiga ruim. É isso. É importante que a gente saiba que a gente não é uma coisa, a gente está, né? Tipo, é um estado naquele momento, naquela situação que fez a gente tomar essa decisão. Mas, lógico, se a gente continua tomando essa decisão, aí sim, você vai acabar se tornando. Mas foi uma situação
esporádica, aconteceu. E, tipo, você viu que você errou e você quer corrigir, então é isso. Você está essa pessoa e você não é essa pessoa. Você falou uma coisa que agora eu fiquei curiosa. Quando as pessoas são vilãs da nossa história, você fica curiosa se elas ainda estão sendo para outras pessoas? Será que essa pessoa continua agindo dessa maneira com outras pessoas em outras situações? Tem pessoas, por exemplo, a menina que eu empurrou na piscina, eu quero que ela se exploda, inclusive. Não tô nem aí. Me empurra a pessoa? Eu acho que sim, porque ela é muito babaca. É que eu vejo ela não com certa frequência, mas ela é daqui da região. Na sua realidade. Não, mas tipo, ela é da região, então vira e mexe eu acabo encontrando ela, sei lá, em barzinho, shopping e tal. Mas a gente cruza o olhar e a gente se ignora, de propósito. Mas eu acho que ela é essa pessoa, tipo, de julgar e, sei lá, criar uma história dessa pessoa na cabeça dela e que ela odeia e pronto. Eu acho que ela é essa pessoa. Mas eu tento não ficar... Não pensar. Tento não pensar. Porque faz mal pra gente também, né? Mas é difícil. Não, é difícil, mas sei lá, eu acho que eu abstraio muito. Tipo, eu falo, beleza, você quer ser assim? Vai lá, seja. Sim. Eu acho que eu cuido muito das pessoas que estão muito próximas a mim, tipo, os meus, de fato, amigos. Essas pessoas eu cuido pra que elas, tipo, se você tá tomando uma atitude ruim, eu consigo ver que você tá frequentemente tomando essa atitude, eu vou chegar e falar, tipo, cara, o que tá acontecendo? Você não é essa pessoa, o que tá rolando? Mas agora, se é uma pessoa que pra mim não faz parte do meu círculo de amizade, não faz parte das pessoas que eu realmente admiro, que faz sentido ter na minha vida, eu tento não trazer pra mim, sabe? Tipo, deixa essa pessoa, se ela quer ser ruim, se ela quer ser a vilã, deixa ela e tá tudo certo, sabe? Eu fico pensando porque quando é realmente alguma coisa séria, assim, um negócio pesado, alguém foi uma vilão mesmo na vida de alguém, eu fico pensando porque eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei, entendeu? E aí eu fico, cara, será que essa pessoa evoluiu na vida ou ela continua... Sei lá, eu fico com esses pensamentos na cabeça, assim. Trazendo de novo esse exemplo do meu ex. Foi muito ruim, foi um relacionamento muito ruim. Primeiro que, por muito tempo, eu ficava nessa de foi muito ruim, e isso começou a me fazer mal. Uhum. Então, hoje eu penso, teve momentos ruins, teve momentos bons. Sim, sim. E tudo certo, entendeu? Não tem que ser algo que dói pra sempre. Ok. Só que eu ficava, no começo, logo quando a gente rompeu, eu ficava pensando, cara, será que ele vai começar a namorar outra pessoa e vai fuder a vida de outra pessoa também? E aí, pra mim foi importante uma das últimas vezes que a gente se falou, muitos anos já, que ele veio me pedir desculpa. Ele falou que ele tava com outras, enfim, companhias, com amizades femininas novas, que fez ele enxergar as coisas de uma maneira... Legal! Muito. E aí ele falou, cara, hoje eu entendo que muita coisa do que eu fiz foi muito errada e eu queria te pedir desculpa. E aí ele falou uma frase que pra mim foi que me deu paz no coração, que ele falou assim, eu espero conseguir, né, melhorar, me tratar, sei lá, pra que quando eu gostar de alguém novamente, eu consiga ser melhor. Que legal. Nossa, isso foi bom, legal. Entendeu? Isso é legal, sabe? Sim. Eu... Ainda mais coisas mais pesadas da minha vida, tipo que eu contei no episódio agora sobre o abuso, eu tento não pensar, apesar de eu conseguir falar abertamente sobre isso, não é algo que eu gosto de ficar repassando na minha cabeça. Sim. Muito porque há muito tempo eu me culpei por isso por causa do fim do meu relacionamento. Então pra mim foi tipo, mano, você se deixou colocar nessa situação. Eu me senti muito culpada por muito tempo. Mas eu não consigo, e não fico botando esse pensamento na minha cabeça de, pai, como é que essa pessoa tá fazendo hoje, tipo, como ela tá vivendo, como ela deita a cabeça no travesseiro sabendo o que ela fez, sabe? Eu tento não ficar pensando, porque, cara, isso é bom. Não vai mudar o que aconteceu comigo, não vai mudar se as pessoas continuam fazendo isso ou não. Não vai mudar nada na minha vida e também não vai mudar nada na minha história. Então, eu prefiro não pensar, sabe? É lógico, nesse contexto, seria melhor que eu denunciasse, seria melhor que, tipo, outras pessoas não passassem por isso. Mas, principalmente sobre denúncia, acabou de acontecer um caso de uma mulher que denunciou, tinha todas as provas, e o jogador de futebol foi lá e saiu ileso. Né? Todo mundo sabe de quem eu tô falando. Ai, esse assunto me dá um negócio. Então, assim, é muito difícil hoje no Brasil essa situação. Acho que no Brasil não, mas no mundo.
Então, nesse fez caso o- em cara. específico, o que eu fiz foi, vou sair desse ambiente, que eu consegui, graças a Deus, depois de muito tempo. Saí do ambiente, me afastei das pessoas e tá tudo certo. Você fez o que era melhor pra você naquele momento. Exato. Então, hoje eu eu vivo com o fato de foda-se o que essa pessoa tá fazendo, sabe? Não tô nem aí. Que bom. E eu encontrei depois de anos, acho que foi ano passado, eu encontrei essa pessoa. E, cara, me deu um gatilho horrível, tanto que eu falei pro Wellington, vai me buscar, eu não quero ficar aqui. Me deu um gatilho enorme. Fazia anos que eu não via. Mas é isso, tipo, eu tento não ficar pensando, porque não vai mudar. Eu acho que um grande aprendizado desse episódio, primeiro... Mas eu Tô tô bem, escolhendo gente, tá a Carol tudo bem, aqui. tá tudo É um certo. assunto difícil. Mas eu acho que um grande aprendizado desse episódio, no geral, é... Deixa o passado no passado. Isso Em resumo. é. Independente se foi você que foi errado, se a pessoa que foi errado. Isso. Se ninguém foi errado, mas vocês, né, vocês são os vilões da história um do outro, passou. E se for pra resgatar, que seja pra resolver. No caso, por exemplo, eu da minha amiga, que depois de anos a Isso. gente se resolveu, trouxe, lavou roupa Ou suja. esse ex mesmo que pediu desculpa e falou, ó, Isso, exato. Porque ele achou que ele devia falar aquilo e pra mim foi bom receber aquilo. Também, ele continua sendo um vilão num ponto da minha vida? Continua. Não mudou nada, mas eu fico tranquila que pelo menos ele enxerga isso, sabe? Então, mas é passado, entendeu? Então, faz sentido deixar no passado e não trazer isso, independente se você foi o vilão da história ou se você foi a pessoa que, enfim, se machucou naquele momento, que teve um vilão na história na sua história, né? E acho que pra gente amarrar esse assunto, Boa. acho que é importante só trazer uma reflexão de por que é importante, primeiro, você aceitar que você vai ser o vilão em algum momento e fazer tudo isso que a gente tá falando, tipo, deixar pra lá e tudo que a gente conversou até agora. Acho que a grande importância de você saber que será, que foi e que e, enfim, que isso vai acontecer, por que é importante, né? Acho que é pra você viver bem. Tipo, pra você viver em paz. Simplesmente por conta disso. Tipo, vai acontecer, cara. E aí, você vai ter que tomar a decisão. Vou me desculpar, vou viver em paz e vou seguir em frente. Eu acho que, trazendo um pouco do que a gente falou no começo do episódio sobre a gente se anular e etc., um ponto de você aceitar que você vai ser o vilão é a paz de ter autenticidade. Boa. E saúde mental. Ser quem você é, sabe, em paz. Vai doer, cara. Você não vai agradar gregos e troianos. Talvez a pessoa que você vai desagradar vai ser a pessoa que você mais ama no mundo. Mas tem a ver com você ser quem você é. Eu acho que isso é, de longe, o maior ensinamento. Pra mim, aí você falou da sua terapia. Isso é um ponto que eu trouxe na minha terapia também, cara. Eu ser quem eu sou, doa quem doer. Isso, independente se vai ser questão de julgamento ou ser vilão, de fato, alguém desgostoso de você. Mas às vezes a pessoa só vai julgar. Tipo, ai, credo, você é assim. Sou. Então não fica perto. Foda-se. Vai embora. Então acho que tem esse ponto da autenticidade, da paz, da saúde mental. Acho que de liberdade também, né, amiga? Sim. De viver Em paz, né? leveza. Tranquilidade. É isso. É isso. A gente sabe que esse episódio é um episódio denso. É um episódio que pode trazer gatilhos, né? Sim. Enfim, de alguma coisa da parte da sua história que você fique refletindo. Se você achar legal, compartilhe com a gente nos comentários. Não precisa ser só pesado, pode ser um vilão de boas. Joguei alguém na piscina. Não gostava dela, joguei na piscina. Mas se você tiver com vontade de compartilhar, por favor, traga a sua história pra gente lá no nosso Instagram, @mesapraduas.cc. E é isso, né? É isso. Segue a gente aqui na plataforma de áudio que você está ouvindo nesse momento. E a gente tá no YouTube também. Exato. Estamos em todas as plataformas de podcast, tá, gente? Então, YouTube, Spotify, Apple, Amazon. Só, eu acho. Todas são essas. Tem o Deezer. Talvez a gente não tá no Deezer. A gente desculpa. não tá no Deezer. Mas segue a gente lá, avalia o podcast, que é super importante. Comenta, a gente quer muito saber a opinião de vocês. Às vezes não precisa compartilhar uma história se você não quiser, mas comenta lá o que você achou, que reflexões que isso te trouxe, super importante pra gente. Sugestões de temas também são super bem-vindos e estamos aqui toda santa quarta-feira pra bater um papo nessa mesa. É isso. Essa mesa encerrou, mas a gente espera vocês na próxima quarta. Beijo!
O Mesa para Duas é um podcast produzido e gravado pela Nut Filmes. O roteiro é meu e da Carol. Comunicação visual, WLZ Studio. Apoio Prospecção Ads.